E aí, crianças, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de Cristo Cura aqui do Carisma Kids. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam conseguindo acompanhar, entender. Como já falei nos outros vídeos, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à aula, vocês podem pedir para o pai e para a mãe de vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp da tia Bia que eu vou responder. Tem um grupo lá com todos os pais da turma que eu vou responder as dúvidas de vocês, combinado? Espero que vocês estejam gostando dessa matéria. Então nós vamos começar mais uma aula. E a aula de hoje é a aula 5, que é a aula, o tema da nossa aula são as obras de Jesus. Quando a gente fala sobre obra de Jesus, a principal obra de Jesus foi a redenção, o plano da salvação, que a gente até fez um resumão na última aula, né? O fato de Jesus ter vindo na terra e salvar a gente dos nossos pecados. Essa foi a principal obra de Jesus. Só que enquanto ele estava aqui na terra, vivendo no meio da gente, ele fez outros tipos de obras. Nós vamos aprender hoje um pouco sobre essas obras de Jesus e um pouco mais sobre cura. Então vamos lá comigo, hein? Pega a Bíblia, pega o caderno, pega o lápis, para vocês acompanharem tudo direitinho. Então a gente vai começar abrindo a nossa Bíblia, a minha já está aberta, que eu não sou boba, né? Abrindo a nossa Bíblia em Mateus 4, versículo 23, que diz assim, tá assim de subtítulo: multidões seguem Jesus. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. De novo, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Mais um versículo, Mateus também, vai lá para frente, passa um pouquinho. Mateus capítulo 9, versículo 35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Então, nesses dois versículos, a gente já entende quais foram as principais obras de Jesus depois da redenção. A primeira, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava as boas novas, anunciava o evangelho. E terceiro, ele curava. Então, vamos entender um pouquinho de cada uma dessas obras de Jesus. Primeiro, ele ensinava. O que ele ensinava? Ele ensinava a palavra. Ele ia nas sinagogas, ele aprendeu muito também, ele era muito estudioso, ele gostava de aprender. E depois ele começou a ensinar, a explicar o que a Bíblia queria dizer. Assim como vocês têm todos esses professores no Carisma Kids, como tem aquela tia da salinha lá de vocês no domingo, quando o papai e a mamãe estão na igreja, que vocês ficam na salinha. Eles estão ali, nós estamos aqui para ensinar a palavra para vocês. E isso era uma das obras de Jesus, uma das obras que a gente também tem que fazer, que é ensinar a palavra de Deus, explicar. Não simplesmente ler um versículo da Bíblia para uma pessoa, mas explicar o que aquele versículo quer dizer, quanto aquilo é importante para ela entender exatamente o que Deus quer dizer para a gente através da palavra dele. A segunda obra, ele pregava, ele anunciava as boas novas. Pregar é anunciar uma notícia. E quais são as boas novas? O evangelho, a salvação, o amor de Deus. E ele pregava isso para todo mundo. Ele estava ali para mostrar para todo mundo o amor de Deus. E, gente, quando a gente recebe uma notícia muito boa, você que é muito irmãozinho, aí sua mãe chega e fala assim: tô grávida, você vai ter um irmãozinho. Você fica tão feliz, mas tão feliz, que você quer contar pra todo mundo. Quando você ganha um presente que você queria há muito tempo, quando você... outro exemplo, a gente tá de quarentena, né? Todo mundo em casa, ninguém aguenta mais. Ai, meu Deus, eu preciso sair. Mas a gente não pode sair. Quando a gente receber aquela notícia assim: acabou a quarentena, vocês podem sair, podem ir pra escola, podem brincar, podem ir pro Carisma Kids, você vai ficar tão feliz que você vai querer contar isso pra todo mundo. A gente vai ficar, quando a gente recebe uma notícia que deixa a gente feliz, a gente quer espalhar essa notícia pra todo mundo. E é assim que a gente tem que lidar com o evangelho. O evangelho, as boas novas da nossa salvação, entender que a gente é salvo, que a gente tem vida eterna, que a gente não vive mais, não é mais escravo do pecado. Isso é uma notícia tão boa
E quando a gente entende essa notícia, quando a gente recebe essa notícia, a gente tem que querer espalhar para todo mundo. E era isso que Jesus fazia, ele espalhava essa boa notícia para todas as pessoas, ele pregava. E a outra obra de Jesus, a terceira obra, era curar. A gente já está falando disso em todas as aulas. Jesus curava só quem ele queria? Curava um ou outro? Não, ele curava todos. Ele não curava só os que criam na palavra de Deus. Ele não curava só nos que acreditavam que ele era filho de Deus. Ele não curava só os que ele gostava, só os ricos ou só os pobres. Não, ele curava todos que tinham doenças, todos que precisavam de cura. Jesus curava. Então, a gente entende que a principal obra de Jesus foi a redenção. Ele veio na terra com esse propósito de morrer na cruz pelos nossos pecados, nos reaproximar de Deus. Só que ele fez outras obras, que foram as que a gente falou agora. Ele ensinou, ele pregou e ele curou. E agora a gente vai ler outro versículo lá em João 14. Abra a Bíblia de vocês aí em João 14. João 14, versículo 12. Diz assim: Eu lhes digo a verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Nesse versículo, Jesus diz o quê? Essas obras que eu tenho realizado aqui, que foram ensinar, pregar e curar, quem crê em mim vai poder realizar obras maiores ainda no meu nome, porque eu estou indo embora, estou voltando para o Pai. Só que as pessoas que creram em mim, os meus discípulos, vão poder realizar essas obras e obras ainda maiores que as minhas. Só que a gente precisa entender uma coisa. Jesus, ele só realizava essas obras porque ele entendia quem ele era. Ele conhecia quem ele era. O que a gente aprendeu lá no test drive? Que nós somos filhos de Deus. E Jesus, ele reconhecia que ele era filho de Deus e por isso ele realizava essas obras. Então, para a gente poder realizar as obras como Jesus e ainda maiores que as dele, como ele disse, nós precisamos entender que somos filhos de Deus, que somos salvos, regenerados e que temos autoridade no nome de Jesus para curar, para ensinar, para pregar, para levar essa boa notícia, essa notícia maravilhosa da salvação para todo mundo que a gente vê, para orar por todo mundo que está doente. A gente precisa entender que como filho de Deus, nós temos essa autoridade no nome de Jesus para fazer essas obras. Sem entender a nossa identidade de filho, a gente não consegue cumprir essas obras. Então vamos entender quem somos, não vamos esquecer que somos filhos, que somos salvos, que recebemos o Espírito Santo e que podemos fazer essas obras no nome de Jesus. Entendido? Então agora vamos para mais um Desembanhando a Espada. Quem é que gosta de brincar desembanhando a espada? Espero que vocês estejam brincando na casa de vocês também. Então você vai pegar agora, vai chamar sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu irmão, papagaio, periquito, cachorro, gato, todo mundo que estiver na sua casa, você vai juntar todo mundo e vocês vão brincar desembanhando a espada. Esse desembanhando a espada de hoje são com versículos sobre curas de Jesus. Versículos que mostram Jesus curando. Então nós vamos começar. Pega sua Bíblia, vou dar uma dica para vocês, hein? Pega a dica aí, hein? O desembanho na espada de hoje são só nos evangelhos. Vocês aprenderam quais são os evangelhos, hein? Quero ver quem é que vai lembrar. Então, pega a sua Bíblia e vamos pro desembanho na espada, hein? Vamos começar? Bíblia lá embaixo. Deixa eu chegar a cadeira um pouco para trás, senão eu vou bater na mesa. Bíblia lá embaixo. Desembanhar na espada. 1, 2, 3. E o primeiro é Mateus 8, 14 e 15. Mateus 8. Vamos lá, gente. Vamos lá. Evangelho, hein, gente? Vamos lembrar quais são os evangelhos. Mateus 8, versículo 14 e 15. Quem achou aí? Vou ler aqui, hein? Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama e com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Então, o versículo de Jesus curando a sogra de Pedro, imediatamente. Então, vamos lá, mais um desembanhando a espada. Bíblia lá embaixo. Desembanhando a espada
1, 2, 3. E o próximo é Lucas 5. Lucas 5, versículo 12 ao 15. Acharam? Vou ler aqui pra vocês, hein? Tá assim, ó, na minha Bíblia. Não sei se na de vocês tá, mas na minha tá assim, ó. Jesus cura um leproso. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Mais um caso de Jesus curando um homem leproso. Próximo, desembanhando a espada. Mais um dos evangelhos. Desembanhando a espada. Nó, que agressividade. Desembanhando a espada. 1, 2, 3. Marcos 5, 25 ao 34. Marcos 5, versículos 25 ao 34. Essa daqui todo mundo conhece, é a famosa história da mulher do fluxo de sangue. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Então, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue sem nem precisar fazer nada. Ela tinha tanta fé no poder dele que ela simplesmente tocou no manto dele e foi curada. Gente, essa história é muito linda. Vamos pro próximo desembanhando a espada, o último agora, hein? Desembanhando a espada. 1, 2, 3. João 9, do 1 ao 7. João, capítulo 9, versículos do 1 ao 7. Acharam? Tia Bia vai ler aqui para vocês, ó. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas eu, quando estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então Jesus cura um homem da sua cegueira. Na Bíblia existem muitos versículos que mostram Jesus curando as pessoas durante seu ministério aqui na terra. E eu tenho um trabalhinho para vocês. Tava muito bom para ser verdade, né? Tia Bia assim ainda trabalha, mas esse trabalho vai ser muito legal, gente. O que eu quero que vocês façam? Preste atenção, hein? Anota aí, pede ajuda pro pai, pra mãe. Eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 4 livros, vocês vão escolher
4 curas de Jesus. 4 vezes que mostrou Jesus curando. Diferente dessas que a gente falou. Não pode ser a sogra de Pedro, que a gente já leu. Não pode ser a mulher do fluxo de sangue, que a gente já leu. O leproso lá de Lucas. E nem o homem que era cego de nascença. Porque esses a gente já leu aqui. Eu quero curas diferentes das que a gente viu aqui. Então pode ser uma de Mateus, uma de Marcos, uma de Lucas, uma de João. Ou as 4 no Evangelho, só o que vocês preferirem. Mas eu quero que vocês peguem 4 versículos que mostrem Jesus curando. 4 curas diferentes que Jesus fez enquanto ele estava aqui na terra. E aí vocês vão pegar, vão pedir pro pai e pra mãe de vocês tirar foto e mandar lá no WhatsApp pra tia Bia. Combinado? Eu quero que vocês façam isso bem bonitinho. Eu quero que vocês conheçam mais e mais as obras de Jesus. A gente aprendeu que ele ensinava, que ele pregava as boas novas, anunciava o evangelho, que ele curava todos que passavam por ele que precisava de cura. E a nossa aula é sobre isso, sobre a cura de Jesus, sobre o Cristo que cura. Então eu quero que vocês entendam que Jesus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo para sempre. Então o mesmo Jesus que a gente vê nesses versículos aqui curando há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que continua curando hoje, só que através de mim, através de você, através da vida dos seus discípulos. Então eu quero que a gente conheça, que a gente aumente a nossa fé, alimente a nossa fé, vendo as curas que Jesus fazia, entendendo que ele é o mesmo hoje, que ele cura através de mim e de você. Então façam esse trabalhinho, tirem a foto. Tirem a foto, mandem no WhatsApp. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida também é só mandar lá. Eu tô com muita saudade de vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.